Fiz um TCC sobre o ouvido absoluto, deu 2 artigos, deu um publicado na revista Sonora do Instituto de Artes e deu outro artigo publicado na Ampon, não, perdão, foi no Sincan, são congressos de música. Foi uma participação, foi uma breve iniciação que eu tive com alguns trabalhos no meio acadêmico, era uma opção que eu tinha, mas meu coração me chamava para compor, para desenvolver minha arte mesmo. Isso que você falou do treino do ouvido absoluto, né? Isso, Foi uma coisa que você usou para o seu trabalho, mas você testou em si mesmo, né? Essa exatamente, técnica. o que acontece. Essa é uma questão muito polêmica, porque a maioria das pessoas acredita que não se desenvolve. Entretanto, eu conheci um trabalho de um americano, chama David Lucas Bird, e ele vendia cursos. Os 2 cursos, ele vendia um curso para treinar o ouvido relativo e outro para treinar o ouvido absoluto. Qual a diferença? Então, ouvido relativo e ouvido absoluto são 2 lados de uma mesma moeda. Eles são complementares. O que acontece? Vamos fazer um paralelo da música com a imagem. O ouvido relativo, ele percebe as distâncias e as estruturas da música. Por exemplo, se eu tocar isso aqui é um acorde de Dó menor. O que o ouvido relativo te traz? A percepção de intervalos. Ele percebe que aqui tem uma terça menor, que aqui tem uma terça maior, e que isso aqui é uma tríade menor. Então ele percebe estruturas. Por isso que nos ensinos tradicionais de música, todos eles são focados no desenvolvimento do ouvido relativo, porque é ele que a gente usa para compor essencialmente. Para medir as distâncias, saber que isso é uma sexta menor, que isso é uma quinta. Ouvir que essa é uma progressão, por exemplo. Que essa é uma progressão 1, 4, 5, 1 em menor. Isso o ouvido relativo pega. Só que o que o ouvido relativo não pega? Que notas são? Porque o ouvido relativo, ele está ouvindo a situação só como medida. Ou seja, é como se você estivesse vendo uma imagem com clareza, só que ela é preta e branca. No caso da pessoa que tem ouvido absoluto, mas não desenvolveu ouvido relativo, nesse exemplo ela vai estar ouvindo esses acordes como cores espalhadas numa tela. Quando estiver tocando Dó menor, ela vai ouvir que tem um Dó, que tem um Sol, que tem um Mi bemol. No Fá menor ela vai estar ouvindo que tem um Fá, tem um Lá bemol, tem um Dó. Mas o que acontece? São cores espalhadas numa tela, mas é uma imagem meio embaçada, porque ela não tem uma percepção clara das estruturas musicais. O ouvido absoluto, ele vai te dar o croma específico. O que é o croma? A gente tem 12. Esse é o croma Dó. Esse é o croma Dó sustenido. Esse é o croma Ré. É o Ré sustenido. A gente vai seguindo, a gente tem 12. É a escala cromática. Essa é a escala cromática. É um paralelo com as cores, né? Tem a questão o croma é utilizado para cor. Então, o que acontece? Esses 2 ouvidos são complementares. Então, o ideal é que você consiga ver com clareza a imagem, perceber os intervalos, perceber as estruturas, e que você também consiga ter uma apreciação das cores. Era mais comum, antigamente, os músicos terem ouvido absoluto, porque eu acredito que tinha muito menos estímulo visual que tem hoje. A gente tem TV, propaganda, videogame, esse tipo de coisa. Então imagine quem era músico. Antigamente, a música, acho que ocupava um lugar muito maior na vida das pessoas. Por isso que você tem... Hoje é difícil você encontrar músicos do nível de Chopin, Beethoven, Stravinsky. Esses caras eram música. É impressionante o que eles dominavam. Hoje é muito mais difícil. A quantidade de informação que a gente tem que processar é difícil chegar nesse nível. Muito difícil alguém chegar no nível de um Bach, de um Beethoven hoje em dia. E esses caras faziam tudo. Eles compunham, eles cantavam, eles redigiam, eles tocavam piano, eles tocavam violino. O Mozart era virtuose no piano, no violino, na viola. Quem assistiu o filme Amadeus vê ali um retrato, uma tentativa de retratar o que ele era capaz de fazer. Ele ouvia a música lá do Salieri, ele não gostava de alguma coisa e ele mostrava, prefiro assim. E absorvia todo aquele conteúdo e refazia a música na hora. Tamanho era o domínio. Então,
Só para a gente não se perder. O ouvido absoluto percebe as cores. O ouvido absoluto, ele ouve... Vamos entender mais claramente. O ouvido absoluto ouve dentro das notas. A gente aprende a desenvolver o ouvido absoluto prestando atenção em cada nota, meditando em cada nota. E depois a gente tenta lembrar. Um dos exercícios era esse. Todo dia de manhã, acorda, antes de chegar no instrumento, canta o do. Depois de alguns dias, se você fizer todo dia, eu fazia meia hora por dia esse treinamento, chega uma hora que você começa a lembrar. E aconteceu algumas coisas, por exemplo. O Fá sustenido é mais fácil que as outras, não sei porquê, ele tem um som, você vê, é uma atenção direcionada. Então, a criança, assim como a criança aprende mais fácil a linguagem, a criança tende a aprender o ouvido absoluto mais fácil, certo? Então, eu fiz um trabalho sobre isso, reavaliando essas questões. Os professores eram céticos com relação a esse curso que eu fiz. Você fez o curso, então? Eu fiz todo esse curso. De ouvido absoluto. Eu fiz esse curso, daí o que aconteceu? Eu cheguei todo entusiasmado para fazer a pesquisa. Os professores de percepção na época não acreditavam muito, mas deixaram eu fazer a pesquisa. Vou fazer uma pesquisa acadêmica, não vou falar da minha experiência. Então, eu fiz uma pesquisa avaliando o que existia de estudos acadêmicos. E, de fato, existem alguns estudos que falavam de gente que conseguiu desenvolver até certo ponto, mas esclarece tudo. Ou seja, existem níveis. Você vai começar a desenvolver, você vai ouvir com mais facilidade algumas notas do que outras. Eu ouvi o Fá sustenido com mais facilidade. De repente, vou te dar essa nota, às vezes você vai errar por meio tom. Acontece. Às vezes você se assusta com tamanha clareza que você escuta. Eu falei, poxa, eu ouvi um Mi bemol maior. Eu tenho certeza. Né? E às vezes acontece, às vezes não. Às vezes você ouve as notas em algum contexto e não ouve em outro. Então é uma coisa bem truncada. Qual foi a minha conclusão? Eu gastei bastante energia nisso. É uma questão muito... A importância do ouvido absoluto, ela é uma questão mais de apreciação. É uma coisa muito pessoal. Você apreciar que a música está em Mi bemol maior, ou em Ré menor, ou em Dó menor. Voltando, os músicos antigamente, eles falavam isso. Essa música eu escolhi o tom Mi bemol maior porque eu acho que a tonalidade de Mi bemol maior é brilhante. Tem gente que ouvi um músico recentemente falar que a tonalidade de Sol maior é solar. Então, você pode estabelecer paralelos aí subjetivos e apreciar isso. Mas na prática, ele não tem... Eu não vejo nele uma importância vital. Ele é uma coisa, ele é uma habilidade complementar, quase que dispensável. Então, existem músicos maravilhosos que, com um ouvido relativo muito bem treinado, fazem um trabalho maravilhoso. Mesmo para um compositor, então. Mesmo para o compositor. É uma questão assim, vamos supor, quase ninguém tem ouvido absoluto. Essa é a verdade. Então, todo mundo escuta em preto e branco. Então, se você é um compositor que sabe apreciar que a música fica melhor em Dó menor do que em Si menor, só você vai escutar isso. Ou quem tem ouvido absoluto. E no meio acadêmico e no meio dos conservatórios, não se dá a mínima para isso. Tem gente até que prefere que o aluno não tenha para não atrapalhar. Porque o que acontece? Na hora de treinar a escuta de um intervalo, por exemplo, agora todo mundo, ninguém vai ver o que o professor está tocando, vou tocar isso aqui. Qual foi o intervalo? O aluno que tem ouvido absoluto, nesse tipo de exercício, ele vai ouvir. O professor tocou Sol, tocou Dó. Eu zero a prova, eu consigo zerar a prova de percepção sem precisar desenvolver o ouvido relativo. Então, dependendo do treinamento é justamente isso, o treinamento que os conservatórios e faculdades dão, qualquer pessoa com ouvido absoluto consegue zerar a prova sem cumprir o propósito que é escutar o intervalo. Agora, se esse treinamento fosse feito assim, qual foi o intervalo? Daí ele vai ter que ouvir o intervalo. São situações... Eu fiz essa conversa num congresso sobre ouvido absoluto e com uma outra pesquisadora que também pesquisava ouvido absoluto, e ela falou, olha, eu acho que os alunos com ouvido absoluto têm que ter um treinamento diferente para poder desenvolver o relativo, porque senão fica muito fácil. Tinha alguns outros colegas
que de maneira... Eu levava como chama? O afinador para a prova de percepção. O afinador marcava as notas. Você dava a prova. Paciência, né? A vida é assim. É uma forma de colar. Mas é isso. A questão do ouvido absoluto é uma questão que na cabeça das pessoas... o ouvido absoluto, ele tem um ouvido absoluto. Não tem nada disso. O ouvido absoluto é o que significa? Significa que a pessoa tem uma intimidade com as notas individuais. Na prática, é muito melhor você estudar, por exemplo, as progressões de acordes. Por exemplo, o que eu estava estudando aqui. Você aprender a ouvir progressões de acordes, aprender a ouvir qual que é a nota que está na melodia, é a terça do acorde, é a sétima. Isso é muito mais importante, muito mais direto. Isso traz de uma forma muito mais direta a experiência musical do que o ouvido absoluto. Então, as pessoas, na verdade, não sabem o que é o ouvido absoluto, porque elas ficam assim, ele tem um ouvido absoluto. Não. É muito simples, escutar notas individuais. E aí, no fim, você fez a sua iniciação científica e o TCC tinha a ver com isso também, com percepção... Eu fiz só o TCC voltado para o ouvido absoluto, só que legal. eu tinha muito material na época, então eu mergulhei fundo, estudei, fiz um bom trabalho, então dei o TCC e esse TCC rendeu uma publicação num congresso lá em Brasília, em 2011, se eu não me engano, foi o SINCAN, e em 2012 ou 2013 eu publiquei na revista virtual acadêmica do Instituto de Arte, chama Revista Sonora. Se você procurar lá, Reavaliando o Ouvido Absoluto, você vai encontrar um artigo meu. Então foi um trabalho que foi... O meu TCC virou 2 trabalhos acadêmicos.